Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender a refletir. Porque tudo que eu vou trazer para você hoje são reflexões, reflexões e reflexões. Eu lhe faço um convite. Ou você é cristão, e pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristão, Atos dos Apóstolos, mais para o final de Atos dos Apóstolos, ou você é judeu e você tem uma vertente de salvação diferente de ser cristão. O mundo é eclético, o mundo é muito amplo, existem crenças, espiritismo, existe budismo, islamismo, o mundo é muito eclético, meu amigo. Porém, o que não pode ser feito, e eu vou te ajudar nessas escolhas, é não ficar em cima do muro. O que não pode ser feito é você não tomar uma decisão. Ah, eu sou ateu. Beleza. Ah, eu acredito que existe um Deus, mas não creio nas religiões. Beleza. O que não pode fazer, e o que está acontecendo hoje em dia, é simplesmente a pessoa dizer que ele é cristão, e simplesmente é judaica. Não dá para ser os dois. O Messias dos judeus é diferente do Messias de Cristo. O Messias de Cristo, o reino dele é espiritual. O Messias judaico, o reino dele é na terra. O Messias de Cristo não lhe coloca julgos, mas tenta te absolver através da misericórdia e da graça. O Messias dos judeus, você tem que seguir uma série de preceitos para ser salvo. Tentar ao máximo ser puro, um arianismo. Então são duas vertentes diferentes. Tanto é que as visões de João, o antimessias do cristão é o Messias judaico. É uma vertente de construção do terceiro templo, assentamento no trono. É um oposto do outro. Não estou falando mal de crença nenhuma. Tem pessoas que são felizes judaicas, seguindo as crenças judaicas. Tem pessoas que são felizes seguindo a crença cristã. O problema é essa indecisão. Por que essa indecisão ela é gerada hoje no âmbito, no coração do ser humano? Por que essa indecisão é gerada? Porque o ser humano não quer mais estudar. O ser humano está confiando a salvação de si mesmo aos homens. O YouTube está virando profeta. O YouTube está virando guru. Eles entram em canais e acreditam que vão encontrar a salvação através do YouTube. Entram no meu canal achando que eu sou o ser supremo do universo. Entram no canal de pessoa A, B, C. Acreditam em tudo que todo mundo fala, não pesquisa. Eu tenho para mim as minhas verdades. Eu creio em Jesus Cristo e coloco Jesus Cristo no topo da Bíblia. Nós o chamamos de chave hermenêutica. É quando você entende que Cristo é a razão de tudo, é o Logos. Tem gente que vai reduzir Cristo. Eu nunca reduziria Cristo em minha vida. Mas tem gente que vai reduzir. Então tem vertentes. Eu já cansei de falar isso para as pessoas. O YouTube, o Google, nunca deveria ser o caminho para a salvação. Deveria ser um caminho de consulta. Estou com dúvida nisso, vou consultar. Mas hoje virou essa bagunça que todos nós estamos passando aqui. Então qual que é o problema hoje do telespectador, você que me assiste? Qual que é o problema hoje? O problema é o fanatismo religioso. Esse é o verdadeiro problema. É querer justificar o teu paganismo através de versículos bíblicos. Sendo que, olha só, a Bíblia tem hora que condena quem tem cabelo grande, tem hora que absolve. Tem hora que condena quem tem cabelo curto, tem hora que absolve. Se você não entender o que é a Bíblia, você vai ficar confuso. Então, tudo que eu falo aqui tem como você refutar com a Bíblia. Como tudo que eu falo aqui tem como você absorver pela Bíblia. Você entende que a Bíblia é uma bipolaridade? Por que é uma bipolaridade? Porque tem dois deuses. É simples. Não tem como agradar a dois deuses. Agradará um, desagradará o outro. Tem um infiltrado na Bíblia. Tem que entender isso. Desde cedo, tem um infiltrado na Bíblia. Agora, onde é que está esse infiltrado? Pensa comigo. A nova aliança, quando Cristo ressuscitou e os olhos daquelas multidões o viram, não foram poucas pessoas. Quando ele foi crucificado, o céu se abriu, os anjos apareceram, recolhendo os corpos dos profetas. Quando ele ressuscitou, todo olho viu. E depois os apóstolos foram ungidos
conseguiu ressuscitar os mortos. Por exemplo, Paulo, ele andava em Roma e tinha mais ou menos uns 50, 70 discípulos de Paulo notando o que ele estava falando. Então eu te faço uma pergunta, onde é que está mais adulterado na Bíblia? Na Nova Aliança, que tinha um monte de discípulos escrevendo as mesmas coisas, que consecutivamente no futuro se transformou no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, que foi guardado às 7 chaves por uma crença que ninguém consegue ver o final da história. Então, na minha visão, a Nova Aliança está menos adulterada do que a Antiga. Vou dar um exemplo para você. O nome Jesus é aramaico, Jesus, com Y, tá? Y é o som de J, é um som de Y ou I prolongado, já falei sobre isso. E sus também. Só que sus não significa porco em latim, tá? Muito pelo contrário, significa eu sou. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, Jesus e Christos é grego porque o general Pompeu já tinha dominado aquela área do Oriente Médio que se falava aramaico, por isso que se falava grego também. Na crucificação de Cristo tinha lá Jesus Christus. Se você pudesse voltar ao tempo, você veria Jesus Christus na crucificação de Cristo, tá? Então entenda o seguinte, você tem que escolher uma decisão. Você tem que chegar no ponto de decidir. A indecisão leva você à condenação. Então, ou você tenta se justificar pelas leis, ou você tenta se justificar pela graça. Então, por exemplo, hoje as pessoas são fanáticas. Por que as pessoas são fanáticas com religião? Vou dar um exemplo. A graça e a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, ela é uma graça, uma misericórdia que não tem na terra. É uma graça, uma misericórdia que o homem não consegue compreender. É uma graça, uma misericórdia que perdoa um ladrão arrependido, como foi se provado na Bíblia. É uma graça e uma misericórdia que perdoa a prostituta, que perdoa pessoas arrependidas. O homem não consegue suportar essas pessoas que seguem as leis, que querem ser perfeitas, não conseguem suportar que não só elas podem estar no céu, como também aquele cara que era pecador se arrependeu no final. Eles não conseguem suportar isso. Suportar que os seus inimigos, as pessoas que eles menosprezaram, também podem estar no céu. E a glória será constituída igualmente para eles. Então o homem tenta condenar. Por exemplo, o João Calvino, a história do calvinismo, João Calvino não suporta que pessoas possam ser salvas. Pela graça e misericórdia de Deus. Não suporta. É só você estudar. Não suporta. E a graça e a misericórdia de Deus, Jesus Cristo, perdoa. Então, eles tentam condenar. O judaísmo, quando chegou a mulher pecadora perto de Jesus, né, Jesus foi convidado a comer na propriedade de um rabino. Simplesmente, a mulher pecadora encostou em Cristo e começou a segurar Cristo, chorar pelos seus pés, levou consigo bálsamo, que é hiper caro, começou a chorar e lavar os pés de Cristo com bálsamo, enxugar o cabelo. O rabino falou, esse aí não é o Messias, ele está impuro, ele está aceitando que uma pessoa impura o toque. Então você vê que é o homem tentando condenar, é o homem sempre tentando condenar. Inclusive, a palavra diabo ou diabolos vem do grego-latim, tá? Porque o latim é originado do grego, não é originado do português, tá? Não fazer confusão. Então, diabo, diabolos, significa acusador, acusadores. Então, todo aquele que não é um bicho com tridente, com chifres vermelhos, não. É o ser humano que acusa. Quem acusa o próximo, quem não quer que o próximo esteja no céu, se torna duplamente condenado, se torna um diabo. Então, Cristo, ele institui a glória para todos. Jesus Cristo institui a glória para todos. O plano de Deus é para que todos, Atos dos Apóstolos, Hebreus, é só você ler. O plano de Deus é para que todos sejam salvos. Agora cabe ao ser humano aceitar a graça ou não. Cabe ao ser humano aceitar a misericórdia ou não. Se você não aceita a misericórdia que Deus tem para te dar, se você não aceita a graça que Deus, Jesus Cristo, tem para te dar, então eu não sei o que vai acontecer com você, mas Deus está lhe dando. Então o ser humano não consegue suportar que aquela vizinha chata possa estar no céu, que aquela pessoa basta que se arrependa verdadeiramente. Então, por exemplo, João Calvino vem com a teoria
de predestinado, sem livre-arbítrio, porque não suporta que outras pessoas possam estar no céu. E já é uma doutrina antiga dos judeus, que também não suportam que outras pessoas possam estar no céu. Cristo mesmo disse: eu não vim pelos justos, vim pelos pecadores. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas. Então Cristo veio por nós. E Cristo mesmo disse: não só os judeus serão salvos, como os gentios. Não estou dizendo que judeu é salvo que segue o judaísmo, não. Estou dizendo judeu que nasce e mora em Jerusalém, tá? Mas tudo bem, hoje em dia virou crença, né? Basta agora as pessoas colocar uma vertente para virar crença. Mas tudo bem. Então Cristo veio por todos, para ficar fácil de entender. Então assim, o que eu explico para você, o que eu posso falar para você sobre o Yom Kippur, tá? Que agora que você entendeu o contexto do que é ser cristão, é simples. Yom Kippur é o dia do perdão dos judeus, tá? Os judeus têm a crença deles, e Yom Kippur é o dia do perdão dos judeus. Agora, os judeus não aceitam Jesus Cristo, eles negam Jesus Cristo. Eles seguem uma doutrina deles, da Torá, que não é a antiga aliança da Bíblia. A Torá é desse tamanho, a antiga aliança da Bíblia é desse tamanho. Estou dizendo que o livro, quanto maior, melhor, não, porque aquela mulher, Ellen White, escreveu isso aqui de livro, né? 2 metros de altura de livro, e Deus mandou só um, né? Só um livro para poder ensinar a salvação para as pessoas. Não é que quanto maior é melhor, não, tá? Longe disso. Então, simplesmente, a Torá dos judeus é isso aqui, ó. Agora, a antiga aliança é isso aqui. Então, os judeus têm a vertente deles. Eles têm as crenças deles. E os judeus, eles têm um dia do perdão. Agora, o cristão, tentando fazer o Yom Kippur, é como um pato, que não nada e não voa. Não é nem angu, nem beiju, nem um nem outro. Então, Yom Kippur não é uma crença para quem crê na nova aliança que vem instituída por Cristo, que se tornou sumo sacerdote. Basta que você dobre seu joelho, que você verdadeiramente se arrependa dos seus pecados, você pode estar no leito de cama, para você crer em Cristo e você ser salvo. Isso que incomoda muita gente. Agora, isso não tem nada a ver com o dia do perdão. Você não precisa de um dia do perdão para você ser perdoado. Agora, você precisa de um dia do perdão para você ser perdoado se você tem um outro Messias. Se o seu Messias não é Jesus Cristo, realmente você vai precisar de um dia do perdão. Agora, se o seu Messias é Jesus Cristo, toda a graça lhe foi concebida. Você, perdoados estão os teus pecados. Ore verdadeiramente a Cristo, peça perdão dos seus pecados, perdoados estão os teus pecados. Porém, vai e não comete mais o mesmo, né? Ou pelo menos se esforce, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Porque as pessoas estão ficando cegas espiritualmente, não sabem mais para onde ir. Sigo tal pessoa, sigo não sei o quê, e vai embolando, e se misturando, e vai gerando uma bola de neve, e quando vai ver a pessoa não sabe nem o que é da vida. Então Cristo ensinou um caminho fácil para ser salvo, não é difícil. Difícil é se manter no caminho, fácil é aceitar a graça, difícil é manter a graça. Agora, simplesmente, um caminho simples. Porém, os judeus têm outro caminho. Aí o cristão perdido em cego tiroteio fica lá tentando, vou seguir as leis, vou seguir Cristo, como Cristo mesmo disse, duplamente condenado. Você não aceita a graça e você não consegue, quem não aceita a graça segundo Jesus Cristo, condenado, e você que está tentando seguir as leis, inclusive na antiga aliança, já se falava sobre isso, ninguém é justo perante a Deus, ninguém consegue se justificar perante a Deus, ninguém consegue seguir aquelas leis perfeitamente. O único que conseguiu foi Jesus Cristo para provar que ele era o escolhido e que a partir daquele momento que ele ressuscitasse, se tornasse sumo sacerdote e todas aquelas loucuras se anulassem. Não estou dizendo as leis de Deus. As leis de Deus são perpétuas. Estou dizendo do impostor que estava na Bíblia ali, tá? Tinha um impostor com o dedo ali atrás, tá? Então, assim, o conceito que eu quero te dizer, se você crê em Jesus Cristo, para e reflita se realmente um dia você precisa de um dia do ano para pedir perdão dos seus pecados, ou se você orar a Jesus Cristo verdadeiramente, você é perdoado. Pare e pensa um pouco, tá? E assim, novamente, não vim falar mal de judeu, não vim falar mal de espiritismo, de budismo. Olha, o mundo é eclético, cada um tem a sua crença. Eu creio em Jesus Cristo,
mas cada um encontra a sua verdade. Para mim, a minha verdade é Jesus Cristo, eu vou morrer com ela. Mas cada um encontra a sua verdade, tá? Então, assim, o mundo é muito eclético. Tem gente que vai encontrar uma vida no judaísmo, tem gente que vai encontrar uma vida no cristianismo. O que não dá para você tentar abraçar tudo, né? Achando que por abraçar tudo você vai ser salvo. Muito pelo contrário, Cristo dizia, duplamente condenado. Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Não vim falar mal de ninguém, longe de mim. O judaísmo é algo que não me agrada mesmo, mas cada um tem suas crenças, né? Cada um faz o que quer da vida, cada um tenta ser salvo nesse arianismo, tentando ser perfeito, tentando ser certinho, sem errar nada. E é justamente essas pessoas que tentam ser certinhas, que não erram nada, que se transformam nos maiores monstros da humanidade. Cansado de ver essa história. Não mudou nada em quase 6.000 anos. Mesma história sempre. O certinho que é Lúcifer, tentando ser perfeito, se transforma no maior monstro da humanidade. E os seus discípulos certinhos querem ser perfeitos e se transformam nos maiores monstros da humanidade. Estou cansado dessa história. Estou cansado desse devandeio. Ninguém acorda, todo mundo preso, todo mundo assim, ó, vou seguir, e ninguém enxerga. Então, simplesmente, é isso que eu digo para você. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus Cristo, a graça de Deus, a graça de Cristo é para todos. Para todos. Basta que você se arrependa verdadeiramente. Basta que você creia verdadeiramente e você será salvo. Isso incomoda um monte de gente, por ser simples demais. E o próprio apóstolo Paulo dizia: a simplicidade do evangelho leva à perseguição, leva ao caos, porque os homens não conseguem suportar que outras pessoas que são impuras possam estar no céu. No fim, tudo é egoísmo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Forte abraço.